Olá galera, tudo bem? Estou aqui novamente com mais uma videoaula. Videoaula essa voltada aí para o 7º ano, também para o ensino médio. Hoje a gente vai estar falando sobre as adaptações dos seres vivos. Vamos falar como que os seres vivos estão adaptados a viver em determinados ambientes. Aqui eu tenho algumas fotos, né? Parecem, nesse caso aqui, tem um sapinho aqui escondido. Nesse caso dessas folhas eu tenho um camaleão escondido, né? Tudo isso são tipos de adaptações. Mas o que é adaptação? São todas as características que adequam os seus possuidores a algo. Geralmente são ditas adaptativas e permitem que os seres vivos desenvolvam uma certa harmonia com o ambiente, ajustando-se assim para a sua sobrevivência em determinado local. Algumas adaptações têm relação com fatores não vivos do ambiente, outras dizem respeito a interações com outros seres vivos. Então, a adaptação é tudo aquilo que vai trazer alguma facilidade para a sobrevivência do indivíduo em um determinado ambiente, ou que vai possibilitar que ele se camufle para pegar uma presa, ou que vai possibilitar que ele se camufle para se esconder de um predador, ou que vai possibilitar que ele explore melhor um determinado ambiente, que ele explore melhor um determinado recurso. Então isso tudo nós vamos estar vendo agora, esses tipos de adaptações. Então a adaptação é tudo aquilo que são características, né, que os seres vivos possuem, que vai trazer, que vai facilitar a sobrevivência e a reprodução e a exploração de determinados ambientes por seus possuidores. Mas como acontece a adaptação? Ela não acontece ao longo da vida do indivíduo. Ela faz parte de um processo denominado evolução. Então a adaptação acontece no decorrer da evolução, através de mutações genéticas que ocorrem durante o processo reprodutivo. Essas mutações trazem alguma modificação numa determinada espécie, num determinado indivíduo que vai nascer. Quando essa nova característica facilita a sobrevivência ou reprodução desse indivíduo em determinado ambiente, ela é fixada, ela é mantida, e acontece então assim uma determinada adaptação. Então a adaptação acontece no processo evolutivo das espécies e não ao longo da vida do indivíduo. É importante lembrar disso na hora da prova ou na hora do vestibular. Vamos falar uns conceitos agora de ecologia, né? Biosfera. O que é a biosfera? Biosfera é o conjunto de seres vivos e dos ambientes onde eles vivem. Então, biosfera são os seres vivos mais o ambiente onde eles vivem. Litosfera. O que é litosfera? Litosfera é a parte sólida da Terra, formada por rochas e solo. Então, essa parte sólida da Terra nós chamamos de litosfera. Hidrosfera. Hidrosfera é o conjunto dos reservatórios de água que existem na Terra. Então toda aquela parte do nosso planeta que existe água, seja no subsolo, ou seja nos mares, rios, lagos e oceanos, isso nós chamamos de hidrosfera. Atmosfera é o conjunto das camadas gasosas que envolve a Terra. Então toda a camada formada por gases que envolve a Terra nós chamamos de atmosfera. Biodiversidade. Biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos de um determinado ambiente. A vida de cada ser vivo depende de outros seres vivos. Então isso aqui, essa foto representa aqui a biodiversidade de um determinado ambiente, né? De um pântano, de uma beira de um rio. Então, e o incrível é que todos esses seres vivos estão ligados entre si, um depende do outro, e ao mesmo tempo também dependem dos fatores abióticos, né? Da água, do ar, do solo, das rochas, do calor, do sol, né? Tudo
eles vão ter uma ligação aí, uma interdependência de todos esses fatores. Ecossistema. Ecossistema é o nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e fatores não vivos de determinada região. Os fatores vivos nós chamamos de fatores bióticos, que são os organismos que compõem a comunidade biológica. E os fatores não vivos nós também chamamos de fatores abióticos, ou seja, aqueles fatores que não são vivos. Exemplos aqui: a luz, a água e o ar são exemplos de fatores abióticos ou de fatores não vivos. Aqui um exemplo, né, de ecossistema marinho, aquático. Eu tenho aqui a água, a luz, fatores abióticos, a rocha, fatores abióticos, e os seres vivos, peixes, algas, moluscos, todos formando esse ecossistema. Ecologia. O termo ecologia vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo ou reflexão. A ecologia é o ramo da biologia que estuda as interações entre os seres vivos e o meio ambiente, o meio em que vivem, envolvendo a dependência da água, do solo, do ar e também de outros seres vivos. Então, a ecologia que vai fazer o estudo dessa relação de um ser vivo com os demais e com o meio ambiente. O meio é o ambiente que envolve e rodeia todos os organismos. Pode ser terrestre, aquático e aéreo. Os seres vivos vivem no meio terrestre e aquático, e alguns deslocam-se no meio aéreo. Vamos ver aqui então o meio ambiente, ambientes terrestres. Exemplos de ambientes terrestres: florestas, montanhas, desertos, savana, campos e matos, povoações, né? As nossas cidades também são ambientes, regiões polares, entre outras. E ambientes aquáticos, marinhos, oceanos, mares e lagos salgados. E de água doce, rios, lagos, ribeiros, fontes e etc. Todo exemplos de ambientes aquáticos. Habitat. Esse conceito é bem legal. Habitat determina aí, né, um determinado lugar ou local onde o indivíduo vive em um determinado ambiente. Então, o local onde o indivíduo vive é o seu habitat. Por exemplo, esse ratinho, ele vive no subsolo de uma floresta. Então, o habitat dele é o subsolo. Esses pássaros vivem no ar, ali voando, né, nos galhos das plantas. Esse é o habitat dele, também dentro dessa floresta. Então, temos aí vários exemplos de habitats, que é o espaço próprio onde vive um determinado indivíduo em um determinado ambiente. Quanto à dimensão dos habitats, eles podem ser amplos ou diversificados. Um exemplo aqui de ambiente amplo ou diversificado é o da águia. As águias procuram suas presas numa vasta região, então elas vão explorar uma região muito grande. E reduzidos ou simples. Os pércebes estão fixados às rochas e rochas batidas pelas ondas, sujeitos às marés. Então aqui estão esses pércebes aqui fixados, né? Então o habitat dele é estritamente esse local onde ele vive aqui. Então ele depende da onda do mar, né, para trazer aí a comida, a água, o oxigênio para eles sobreviverem. Ao contrário aqui dessa águia que explora amplas áreas, né, amplas regiões. Adaptações dos seres vivos aos seus habitats. Que eu tenho dois exemplos: o texuco europeu e o leopardo das neves. O leopardo das neves está habituado a viver em montanhas, né, geladas lá no Himalaias, região fria, né, e ele pode caçar até uma altura de 5.500 metros, e ele se desloca sobre a neve. Esse leopardo está adaptado a viver nesse habitat. Quais são as adaptações dele? A pelagem espessa e longa. Essa pelagem protege ele do frio extremo, né? Por causa do frio. E também, né, vai possuir as patas largas para não se enterrar ou não se afundar na neve. Se ele tivesse essas patas, um outro felino aqui, né,
teria dificuldade de andar, porque as patas desses outros felinos não são tão largas em relação ao tamanho do corpo. Então eles se afundariam e teriam dificuldade de se locomover. Já o leopardo das neves está totalmente adaptado. O texuco aqui, né, vive nas florestas da Europa. Ele possui garras compridas e afiadas para escavar as tocas e galerias subterrâneas. Então ele vive no subsolo e ele tem essa adaptação aqui, essas garras bem desenvolvidas, bem afiadas, para possibilitar que ele escave o subsolo para fazer as suas tocas. Vamos ver um pouquinho agora sobre os mecanismos especiais de sobrevivência, estratégias que os seres vivos apresentam e que favorecem sua adaptação ao ambiente. Temos as adaptações aos fatores não vivos, adaptações às baixas temperaturas. Vamos falar aqui a adaptação, por exemplo, que o urso polar possui. O urso polar possui duas adaptações imprescindíveis para a sobrevivência dele nesse ambiente frio. Quais são essas adaptações? Uma pelagem espessa, né, e uma camada de gordura que protege ele do frio. Além disso, a pelagem desse urso é branca, que possibilita que ele se camufle na neve e chegue bem próximo, né, das suas presas para poder atacar. Então, essas adaptações aí favorecem a vida do urso polar nesses ambientes frios. E adaptações a ambientes com pouca água. Uma adaptação no ambiente com pouca água seria, no caso, a adaptação aí dos artrópodes, né, das aranhas, alguns escorpiões, que possuem uma carapaça espessa, uma carapaça quitinosa, que impede que esses seres percam água para o ambiente. Então eles ficam com a água que absorvem, né, do sereno, por exemplo, restrita dentro do corpo dele. Os répteis também possuem aí carapaças, né, ou escamas também, que impermeabilizam, impedem que eles percam a água que eles absorvem quando se alimentam de alguma presa. E um outro exemplo, né, é o cacto. O cacto é aquela planta de ambiente com pouca água, né, de desertos. Quais são as adaptações? Os cactos, por exemplo, evoluíram, né, e transformou-se durante o tempo. As folhas eles transformaram em espinhos. Esses espinhos evitam que eles percam água para o ambiente. Ao mesmo tempo, o seu caule, né, vai fazer a fotossíntese, pois ele não tem folha, e todo o caule dele é envolto por uma camada de cera, que também impede que ele perca água para o ambiente. Agora vamos falar um pouquinho das adaptações e cadeias alimentares. Então, nas cadeias alimentares eu vou ter seres vivos denominados herbívoros. Com relação à alimentação, herbe, plantas, voros, comer. São seres que se alimentam estritamente de plantas. Um exemplo aí, a vaca, né, o boi, a zebra. E os carnívoros são animais que se alimentam somente de carne, de animais. Exemplo, a onça, o leão. E os onívoros são seres que se alimentam de tudo, de praticamente tudo, animais e plantas. Um exemplo, a espécie humana, o porco, entre outras. Aqui é um esquema da fotossíntese, mostrando como que a fotossíntese ocorre. Para que ocorra a fotossíntese, eu preciso de ter primeiro um ser que possua clorofila, que é o pigmento verde que vai estar dentro das organelas, chamados de cloroplastos, encontrado em plantas e algas, né? Esse cloroplasto, essa clorofila vai fazer o que, professor? A clorofila absorve a energia luminosa e lá nos cloroplastos ocorre a união do gás carbônico absorvido pela planta e da água e dos sais minerais. Essa união aqui, usando energia solar absorvida pela clorofila lá nos cloroplastos, forma os açúcares, a glicose, que vai servir de alimento para a planta. Então essa planta produz o seu alimento, produz os açúcares, que vão ser usados na respiração celular para produzir energia e vai ser usado também no crescimento. Então vai ser incorporado para o crescimento dessa planta. Como resultado da produção aqui da glicose, vai ser liberado para o ambiente o oxigênio.
o oxigênio que vai ser usado aí na respiração da própria planta e dos seres vivos em geral. Existe um mito, né, que as pessoas dizem que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, né? Eu já vi várias reportagens falando isso. Porém, pessoal, existe um equívoco muito grande em falar, né, que a floresta amazônica, que as florestas em geral são os pulmões do mundo. Por que pulmão? A função do pulmão, primeiramente, é absorver o oxigênio. E as plantas aqui liberam esse oxigênio e não absorvem. Então já está errado por aí. Mas se eu fosse considerar pulmão do mundo a questão da liberação do oxigênio, também estaria errado. Mas como assim, professor? As plantas não liberam oxigênio para o ambiente? Liberam o oxigênio durante o dia. Porém, durante a noite, ela consome praticamente o mesmo tanto de oxigênio que ela liberou durante o dia. Então, não ficaria liberado esse oxigênio aí para manter a vida dos seres que necessitam do oxigênio para respiração. Então, na verdade, se eu fosse considerar o termo pulmão do mundo correto, quem seria o pulmão do mundo seria o fitoplâncton. São as plantas e algas que vivem debaixo da água, as plantas e algas subaquáticas, né? O oxigênio, por ser mais leve, sobe, sai da água e vai para o ambiente e não volta. Então esse sim seria aí, no caso, o pulmão do mundo, e não as plantas e não as florestas. Cadeias alimentares. Dentro de uma cadeia alimentar, eu vou encontrar basicamente dois tipos de indivíduos: os produtores, que produzem os nutrientes, no caso as plantas, e os consumidores, que se alimentam desses produtores. Aqui eu tenho uma pirâmide alimentar, né? No topo os carnívoros, mais abaixo outros indivíduos, e na base os produtores. Então aqui eu tenho alguns exemplos de cadeias alimentares. Tem um produtor, outro produtor. Eles fazem a fotossíntese e produzem os açúcares. Vem o ratinho, come o trigo, absorve, incorpora a energia e a matéria que estava aqui no trigo. Então essa setinha está indicando de onde está indo a matéria e a energia. Está indo do trigo para o ratinho. A cobra vem e se alimenta do ratinho. A seta está indicando que a energia e a matéria está indo para essa cobra. Aqui o mesmo caso, aqui o mesmo caso. Só tem um detalhe: a cadeia alimentar não termina aqui, tá? Tá faltando flechinhas que puxariam todos esses indivíduos para baixo. Então aqui embaixo teria que ter um outro indivíduo. Aqui embaixo também teria que ter um outro indivíduo. Aqui a mesma coisa. Por exemplo, quando o rato morre, quando a cobra morre e não são comidos por um outro indivíduo, por um outro ser, quando esse trigo também morre, eles são decompostos. Todos são decompostos. Então está faltando os seres decompositores, que seria, para terminar, está correto essa cadeia alimentar. Então os decompositores fazem o que, professor? Eles decompõem, liberam a matéria que está presa nas moléculas do corpo desses animais, liberando essa água e esses minerais aqui, que formou os açúcares, para serem novamente utilizados na fotossíntese, para a produção de açúcares novamente. Então não se esqueçam de colocar aí na cadeia alimentar, no dia da prova ou no dia do vestibular, de considerar os decompositores, que são principalmente fungos e bactérias, que fazem essa tarefa de decompor a matéria orgânica morta no ambiente. Se não tivesse os decompositores, possivelmente a vida no planeta Terra não existiria, pois acumularia-se o lixo e levaria aí à morte de todos os seres vivos. Então aqui eu tenho um produtor, tenho aqui, no caso, todos são produtores, as plantas e as algas e o trigo, produtores. Esses primeiros indivíduos são chamados de consumidores primários. Geralmente os consumidores primários são herbívoros. Depois eu tenho os consumidores secundários, que vão se alimentar
desses consumidores primários. E depois eu tenho geralmente os consumidores terciários, que se alimentam dos consumidores primários. Lembrando que a energia que veio parar e a matéria que veio ser incorporada no corpo da águia, ou no corpo do gavião, ou no corpo da cobra, por exemplo, é proveniente da fotossíntese, é proveniente da realização da fotossíntese, daqueles açúcares produzidos lá nos cloroplastos no momento da fotossíntese. Cadeias alimentares aquáticas, tem a mesma coisa, tem as plantas que fazem fotossíntese, o caramujo se alimenta dessas plantas, os lambaris se alimentam dos caramujos, peixes maiores se alimentam dos lambaris, e a ave aquática aqui, né, se alimenta desses peixes maiores. Quando todos morrem, são decompostos pelos decompositores, que são micro-organismos, né, fungos e bactérias. Então aqui é um exemplo de cadeia alimentar aquática. Vamos falar um pouquinho em relação às adaptações ligadas à alimentação. Aqui nós temos o beija-flor, que tem o seu bico bem comprido, né, que vai permitir que ele sugue o néctar dentro dessa flor aqui. Então é uma adaptação à alimentação. O tamanduá-bandeira aqui tem uma boca, né, um nariz bem longo e uma língua bem longa. Também está adaptado à alimentação, pois ele vai estar inserindo essa boca e essa língua longa dentro de cupinzeiros, né, onde os cupins vão se grudarem na língua, e ele vai estar usando essa língua comprida, esse nariz comprido, para se alimentar. Alimentações com relação à sobrevivência a predadores, né? Então, geralmente os indivíduos têm como primeira estratégia de sobrevivência a predadores a fuga, né? Em alguns casos, a utilização de espinhos aqui. No caso, o porco-espinho tem os pelos adaptados para machucarem aí algum predador. Então, se protege com esses espinhos. E a roseira, né, também, algumas plantas também possuem espinhos também, que impedem que alguns animais se alimentem deles. Adaptações relacionadas à propagação da espécie. Essa primeira foto aqui eu pergunto para vocês, que adaptação aqui está favorecendo a propagação de espécie da mosca ou da flor? No caso aqui, a propagação, né, a adaptação está relacionada à propagação da espécie da planta. O que ela faz? Ela traz a mosca ou as abelhas, que vão se alimentar do néctar que tem aqui, e do pólen. Quando ela sai daqui e vai para uma outra flor, ela leva o grão de pólen que vai fazer a polinização, vai levar, né, o núcleo espermático que vai fecundar a oosfera de uma outra planta. Então isso é uma adaptação à reprodução e à propagação da espécie da planta. E aqui, nesse caso, essas sementes aqui tem umas plumas que, quando qualquer ventinho passa aqui, leva essa semente para longe da planta mãe, permitindo aí que essa espécie explore ambientes diferentes, também facilitando a propagação e reprodução dessa espécie. Interação entre seres vivos. Esse aqui é o nosso querido peixe-palhaço. Eu sempre lembro das aulas, quando eu uso ele, né, como exemplo, do filme Procurando Nemo. Lembram? O Nemo mora dentro de uma anemônula. Né? O que é isso? É uma anêmona do mar. Isso aqui é um animal. Esses tentáculos aqui fazem parte de um animal. E eles são extremamente venenosos. Porém, o peixe-palhaço é imune a esse veneno. E ele usa esses tentáculos, a anêmona do mar, como residência. Ele mora aqui dentro, porque esses tentáculos o protegem dos predadores. O tubarão não gosta de comer a anêmona do mar, porque ele se sente ofendido pelo veneno, pelos tentáculos que tem essa anêmona do mar aí. Então, é uma interação entre seres vivos. Que é o mimetismo. Mimetismo é um caso em que um indivíduo imita um outro. Nesse caso, né, essa formiga aqui não é uma formiga, parece uma formiga, mas é a aranha saltadora, que está imitando uma formiga, né, para parecer inofensiva para suas presas. Porque as presas que a aranha gosta geralmente não tem medo de formiga. Aí ela chega perto, vai vir uma formiguinha ali, ela, boazinha, de repente, pula em cima
da sua presa é uma aranha, meu Deus do céu, aí já era, né? Então o mimetismo serve, né, para facilitar a vida ainda de alguns predadores e também de alguns indivíduos para se afugentar ou se escapar dos predadores. Aqui um outro exemplo de mimetismo, a coral verdadeira e a coral falsa, né? Tem uma diferença entre as malhas, entre as cores da coral verdadeira e da falsa. Nesse caso aqui, tem uma borboleta aqui, né? Também um processo de mimetismo, né? Borboleta que se faz passar por folha. Então, um passarinho quando está passando por ali, não vai ver a borboleta, vai ver uma folha, ele não quer comer folha, vai passar e vai embora, vai deixar ela em paz. Não podemos confundir mimetismo com cripsia. Cripsia é um processo que compreende métodos que permitem ao organismo ficar indistinto no ambiente que o cerca. Aqui, ó, pássaro urubu. Urubu não, pássaro uru, né? Uru. Esse pássaro aqui, ele não está imitando nada, ele não está imitando uma flor, uma folha. Ele apenas tem uma coloração que o mistura, né? Ou mistura com a cor de um tronco de uma árvore. Tá? Então não é um mimetismo, não é uma imitação de nada, ele não imita ninguém, ele apenas usa as cores aqui para se esconder dos predadores, tá? É um pássaro noturno, então é muito difícil de vermos ele, porque quando a gente passa perto dele, poucos conseguem enxergar, porque ele está aí, ó, escondidinho, ó, o biquinho dele aqui, o olhinho fechado, a caudinha dele aqui embaixo, ó, que legal. Então isso aqui é um exemplo de cripsia, tá? De cripta, ele fica escondido, né? Usa cor para se esconder. O mimetismo usa a imitação de algo. A borboleta, né, parece que é uma cripsia, mas na verdade a borboleta está imitando lá atrás, né, uma folha. Ela tem forma de folha, cor de folha. Nesse caso aqui, né, camuflagem também de cripsia é a nossa querida ranzinha aqui escondida, né, entre as ervilhas d'água, que é aquela plantinha que dá sobre em cima de lagoas, da superfície de água de lagoas, represas, rios. Outro exemplo aqui, o linguado camuflado, né? Então, cripsia é a camuflagem, ó, aqui o linguado se misturando, né, ao solo, né, ao chão do oceano, tá ok? Nesse caso aqui, o lagarto também camuflado entre as folhas e entre gravetos, usando a cor para se misturar ao ambiente. É a mesma coisa que o soldado do exército faz, né? Usa aquela roupa camuflada que o mistura quando está em missões de guerra, em florestas ou no deserto. A gente repara que tem sempre uma diferença. O soldado que vai para uma guerra ou para uma ação militar na floresta, as cores da camuflagem são mistura entre o verde escuro, o verde claro, o amarelo e o preto. Já o cara que vai para o deserto, uma guerra lá no Iraque, por exemplo, não vai usar essa camuflagem, vai ser uma camuflagem lá entre o marrom, o amarelo, o escuro, né, que vai camuflar eles melhor ali nas dunas do deserto. Mesma coisa aqui, um exemplo de cripsia, de camuflagem. E alguns animais produzem veneno ou peçonha, que serve aí para afugentar alguns animais e muitas vezes para matar as suas presas. Que é o exemplo, o escorpião, a aranha, a centopeia, tudo usa o veneno para matar as suas presas, para sua alimentação. A cobra também usa o veneno para matar suas presas e muitas vezes usam o veneno para afugentar algum animal que poderia matá-la, né, e se alimentar dela. Então, ela usa o veneno ou a peçonha aí que vai ser inoculada na sua presa, no ratinho, por exemplo, morde, mata o ratinho e ela se alimenta. Ou se vier um gambá tentar se alimentar dela, ela vai tentar morder ele e vai afugentar, porque vai doer muito essa mordida e pode inclusive levar à morte desse animal. Seres venenosos, né? Não confundam seres peçonhentos, que são aqueles exemplos que eu acabei de passar ali, a cobra, né? Peçonhentos, né? A cobra, escorpião e aranha, com seres venenosos. Nesse caso, seres venenosos, o veneno está no próprio corpo do indivíduo. Então, nesse caso aqui,
esse cogumelo é venenoso. E alguns animais possuem carapaças também que servem para proteger este indivíduo no ambiente. Um predador, quando vem, uma onça vem comer essa tartaruga, o que ela faz? Ela esconde suas mãos e a cabeça para dentro. E a onça desiste muitas vezes e vai embora e deixa ela em paz. Essa concha, né, quando vem um pássaro e esse caramujo é grande, né, quando é filhote não resolve muita coisa, quando é pequenininho, mas quando é grande, o que acontece? Ele se esconde, o pássaro não consegue engolir e vai embora, deixando ele em paz. Bom, os nossos habitats, né, o habitat dos seres vivos está sendo totalmente destruído, principalmente por nós, pelo ser humano, pelas ações antrópicas. Então, exemplos aqui de ações antrópicas: o desflorestamento, as queimadas, a poluição, né, através de gases, né, liberados pela queima de combustível fóssil. Isso aí está poluindo o ambiente, poluindo a nossa atmosfera. Muitas vezes a chuva vem, cai, mistura esses gases, formando a chuva ácida, que vai poluir os rios, os lagos e as águas do subsolo, tá? Trazendo danos imensuráveis aí para nós também, para a espécie humana, mas principalmente para os habitats dos animais. E a questão do lixo, né? Nós lançamos muito lixo na natureza. Então é importante o ser humano, o cidadão, ter um cuidado aí com o nosso lixo. O nosso lixo não é lixo, na verdade. A maioria é material que vale dinheiro e pode ser reciclado. Então, o metal, o papel, o plástico, o vidro, todos são reciclados, né? E podem ser produzir com essa latinha, com essa sacola jogada aí no chão, no nosso lixo, pode ser produzido novas sacolas, novas latinhas, né? E o Estado também tem um papel muito importante aí na conservação da natureza, né? Criando leis e fazendo cumprir essas leis que protejam o nosso ambiente, que protejam e façam que o cidadão, em vez de jogar o lixo, separe o lixo, né, para a coleta seletiva. Mas também criando leis nos municípios, né, que possibilitem e que façam ocorrer a coleta seletiva. Por exemplo, aqui na nossa cidade não existe, aqui em Várzea Grande, em Cuiabá, não existe coleta seletiva feita pelas prefeituras. Então tudo que poderia ser reciclado, na maioria das vezes é jogado e vai parar no aterro sanitário ou nos famosos lixões, né? E o Estado também tem a função aí de criar áreas de proteção, né, que onde vai proteger rios, lagos, florestas da destruição humana, né, da interferência humana. Bem, pessoal, quem gostou dessas aulas aí, quem quiser mais videoaulas, pode estar acessando o meu canal no YouTube, né, que aqui está o link do canal, ou escreva apenas Bioestudo, ou escreva o meu nome completo, Rodrigo Gimenez Villa, ou Professor Rodrigo Gimenez Villa, que vai aparecer lá no YouTube, o meu canal, tem várias videoaulas lá. Se vocês gostaram dessa videoaula ou das outras, deem um joinha, né, e se inscrevam no meu canal e compartilhem com seus amigos aí nas redes sociais. Aqui eu tenho também a minha página no Facebook, onde a gente pode estar conversando, trocando algumas ideias. E aqui está a fonte bibliográfica de onde foi retirada a maioria das informações dessa videoaula. Espero que tenham gostado, que sirva para vocês, e bons estudos e sucesso aí nas provas, e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.